Bom, aqui em controle de qualidade nós vamos dar continuidade àquilo que vínhamos falando em sala de aula. Então eu colocando aí para vocês, esse é o material que está no portal, tá? De antemão, vai aí algumas informações. Não precisa se preocupar em relação ao material que está lá de estudo dirigido. Porque o estudo dirigido, como eu havia conversado com vocês em sala de aula, são algumas questões preparativas para a gente fazer a nossa prova. Então, como a gente, por enquanto, não tem nenhuma marcação de atividade como prova, não precisa se preocupar em relação à realização e entrega desse exercício. O que eu vou pedir para vocês? Eu vou até criar uma aula só para isso, vou disponibilizar para todos vocês no canal e vou passar o link no grupo. Eu gostaria que todas as nossas aulas, vocês, à medida que a gente vai conversando aqui sobre o material de aula, vocês criassem as anotações normais, assim como vocês fazem em sala de aula, e depois o que eu vou mostrar para vocês é a criação do que a gente chama de mapas mentais, tá? Eu vou criar uma aula para vocês nesse sentido, para a gente trocar ideias sobre. É uma ferramenta muito legal, principalmente agora nesses tempos desse isolamento, de aulas mais online. Eu vou explicar um pouco mais para vocês. É uma ferramenta muito interessante, da qual vocês podem pegar as anotações, pegar todo o material que vocês fazem aí, devidas a questões de anotação mesmo como um todo. E você pode sistematizar isso daí, o que facilita bastante para vocês no sentido de categorizar essas informações e começar a montar o seu material de estudo para você não esquecer e não deixar que a falta ou às vezes de disciplina de montagem dessas aulas deixem vocês às vezes um pouco confusos, beleza? Então não deixem de tomar nota daquilo que vocês acharem importante aqui para o nosso material de aula, e depois a cada aula que eu der nós vamos montar esse mapa mental, e esse mapa mental depois lá na frente nós vamos criar um momento. No princípio agora, à medida que a gente está evoluindo, vocês vão enviando para mim por e-mail, tá? Vocês têm sempre o e-mail meu, né, que vocês podem enviar e a gente pode trocar ideia. E à medida que vocês evoluírem de tal forma aqui no nosso mapa mental, vou explicar como é que a gente pode fazer com alguns aplicativos para ele. Enfim, depois vocês, assim que a gente tiver um quadro de evolução bacana nesse sentido, eu vou começar a pedir que vocês enviem eles e a gente transformará isso depois em atividade, tá? Então, por enquanto, não se preocupem, preocupem-se sempre em tentar estar aqui conosco, porque é o mesmo horário de aula, é o mesmo horário que teoricamente vocês estariam na faculdade, só que ao invés de estar lá, nós estamos aqui online falando com vocês, beleza? Então, o material que a gente tinha parado na nossa aula presencial e vamos continuar agora, é esse material aqui, que eu vou mostrar para vocês aí, que é a nossa aula chamada de controle de qualidade, aula de número 5, né, em PDF. Essa aula aqui fala exatamente sobre a introdução aos controles de qualidade e principalmente algo que é importantíssimo para o nosso entendimento, o controle de processamento de erros. Porque o nosso princípio do controle de qualidade, ele não vai funcionar, ou principalmente, ele vai ter um grande problema para poder continuar, né, ter essa continuidade da melhoria, se você não conseguir controlar, se você não registrar os seus principais problemas relacionados aos erros, tá? Então aqui, a gente tem algumas colocações sobre algumas definições, né? As definições aí então colocadas são trabalhadas por alguns grandes pensadores da área de qualidade, como Juran, Dirina, que falam sobre qualidade ser uma adequação ao uso. Ou seja, você tem, não só hoje na biomedicina, o nosso grande desafio de trabalhar com as nossas mais variadas áreas do conhecimento, né? A biomedicina hoje não e não está restrita simplesmente para o ambiente de laboratório de patologia clínica, ela pode transformar, ela pode trabalhar com clínicas, com estética, etc. Vocês já sabem muito bem disso, a gente já comentou muito isso em sala de aula. E a adequação ao uso da qualidade, basicamente você não vai precisar, dentro do princípio do controle de qualidade, que alguma coisa do seu processo produtivo tenha que ser efetivamente modificado em que seu produto seja diferente. Não, esse seu produto não vai ser diferente, ele vai ser adequado a ser produzido de forma eficiente e de forma de qualidade.
E uma interessante análise do Feigenbaum que fala sobre qualidade ser o que o cliente diz que é. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que você precisa atender que aquilo que o cliente esteja demandando e necessitando de você, ele quer entender, né, se esse princípio daquilo que você está produzindo, seja como um serviço, seja como um produto, mas basicamente o que a gente trabalha bastante é com prestação de serviço, né? Que ele entenda que tem a qualidade e por isso que ele está escolhendo você naquele serviço prestado. Ou ainda Peter Drucker, que é um grande pensador, eu até recomendo bastante, depois vou colocar para vocês no nosso material anexo, bastante bibliografia bacana do Peter Drucker, que diz que qualidade não é o que o fornecedor dá, mas o que o consumidor recebe e está disposto a pagar. Isso é muito importante. A partir do momento que você consegue trabalhar com os princípios de qualidade, é óbvio que todo trabalhador, que toda a empresa que trabalha com qualidade demanda custo para oferecer para o cliente. Só que você precisa ofertar isso para o cliente de tal forma que aquela velha história, aquela velha frase diz que você tem que fazer com que os clientes procurem você pela qualidade e não pelo preço. Tá, isso é verdade, isso é um grande jargão do nosso controle de qualidade. Mas o cliente precisa entender que o princípio da qualidade aplicado à sua oferta do serviço é palpável, é interessante. Tá? Eu tenho várias experiências por trabalhar com a minha empresa, principalmente em indústrias. As indústrias sabem muito bem, quando há uma precificação, ou seja, quando eu faço um orçamento para elas, que esse orçamento que eu então envio tem uma diferença de preço, é claro, porque as indústrias requerem dos nossos colaboradores muita qualidade, muita capacitação, NRs, etc. Isso, em teoria, devia ser mais do que obrigação, mas infelizmente no nosso mercado de trabalho tem muita gente que trabalha com pouca qualidade, tá? Vocês vão ter aí, por exemplo, na montagem de uma clínica estética dentro da biomedicina. Você vai ter trabalhadores aí no mercado, ou empresas no mercado, ou sabe-se lá se são profissionais no mercado, oferecendo produtos e serviços de tal maneira que é incompatível o ponto de vista de concorrência. O valor é muito abaixo. Na estética, então, nem se diz, né? Quantas vezes a gente depois vê aí nos noticiários pessoas que aplicaram até gel, silicone industrial em pacientes. Aí é mais barato mesmo, né? Mas até que ponto você está disponível para participar ou para pagar um serviço de má qualidade, sendo que você está trabalhando com o seu próprio corpo? Então, qualidade, de acordo com o Peter Drucker, tem que ser aquilo que o consumidor recebe e está disposto a pagar. Porque também não adianta você trabalhar com um princípio e um processo com extrema qualidade e mesmo trabalhando com essa extrema qualidade, você cobre valores que estão acima do mercado. Tá? A gente tem que trabalhar com o que a gente chama de fair trade, ou seja, de comércio justo, de acordo com as precificações que o mercado pede e acompanha para vocês. Tá? Então, está aí no nosso material de aula também algumas definições sobre os princípios de qualidade, né, mostrando que são atividades de forma sistemática. Eu sempre comentei isso com vocês em alguns preceitos, mais à frente a gente vai ver eles inclusive, que são os princípios da ISO, que é uma normativa que tem uma excelente aceitação e sistematiza, tá, o teu atendimento ao seu serviço e principalmente dá a ele requisito de qualidade. Tá? E aí fala também sobre as questões laboratoriais, da produção de resultados, de testes, de serviços que tenham realmente utilidade, prognóstico e evolução, principalmente quando a gente trabalha na parte clínica de prevenção ou acompanhamento dessas enfermidades. Beleza? Aqui eu mostro para vocês, tem um gráfico aí, vocês vão acompanhar, vou aí compartilhar com vocês, está no nosso material de aula. Esse gráfico mostra para nós, vou colocar aqui para vocês entenderem sobre. Esse gráfico aqui, ó, ele mostra para nós exatamente o que? Ele mostra que a implantação de um sistema de qualidade, ela tem que obedecer ao longo do tempo, vocês podem ver aí no eixo X, né, no eixo aí horizontal, o tempo. Então o tempo nesse eixo horizontal versus a performance. Então no início, se você não trabalha com uma implantação de um sistema de qualidade, o que acaba acontecendo?
você tem no início, você não sabe como é que o teu produto ou o teu serviço ele caminha ao longo da entrega para o cliente. Então você não sabe muito bem se está funcionando. Como é que você sabe se está funcionando? Agora, nesse caso, nem tanto, porque a gente está num período completamente atípico, que é o período aí do nosso queridíssimo coronavírus, né? Então agora não é o momento da gente analisar nesse sentido, mas basicamente quando você está num período normal do teu trabalho, do teu serviço, se você tem o quê? Uma perda de cliente, uma diminuição aí grande em relação à oferta dos teus serviços, é porque você não está produzindo qualidade. Então a gente chama aqui de perda de memória. Então aqui no gráfico você tem uma diminuição da tua performance, tá? Então ao longo do tempo tua performance diminui. Só que aí naquele momento você do nada resolve pôr um princípio de qualidade. Você resolve fazer alguma ideia, mas não sistematizado, não é um sistema. Então o que acontece? Eu vou melhorar o preço, ou eu vou dar uma melhorada em relação à fachada do laboratório ou da minha clínica, ou vou ofertar alguma promoção, não sei, você pensa numa melhoria. Quando você pensa nessa melhoria, o teu produto, o teu serviço tem uma melhora. Então você vê aqui que agora ele consegue ter um quadro de melhoria. Mas como não é sistematizado, o que acaba acontecendo? Você tem perda de produção. Aí você perde produção e oferta de serviço, você resolve dar um up novamente, o que acontece? Dá uma melhorada, mas não é sistematizado. Se não é sistematizado, cai outra vez. Até o momento em que você resolve implantar um sistema de qualidade. Tá? Seja vários e vários que a gente vai ver ao longo aí da disciplina, ISO, PALC, vários outros aí, 5S, 4S mais S, enfim. Então o que acontece? Olha o tamanho do gancho que você consegue dar uma melhorada. Vai implantar teu sistema. Quando você implanta teu sistema, você não pode deixar passar tua memória perdida. O que seria a memória perdida? Quando você está sistematizado, quando você está com um processo que tem toda uma normativa, nada mais é do que essa memória perdida, nada mais é do que você pegar aqueles erros que você teve, os famosos RNCs, ou relatórios de não conformidade, e pegar essa memória e ver o seguinte, espera lá, aconteceu um problema, eu tive algumas dificuldades, alguma coisa aconteceu aqui no meu laboratório, na minha clínica, etc. Eu anotei isso, eu tive um quadro de melhoria, não era sistematizada, como eu falei para vocês, então você deu uma melhorada. Então essa memória perdida, esses erros que você teve e os acertos que você teve depois de melhorar quando você teve o problema, também são extremamente válidos. Porém, você vai ficar sempre nesse alto e baixo? Não. Você vai pegar teu processo de melhoria, você vai pegar esses processos de erros e não conformidades e fazer uma reengenharia disso daí. Por isso que a gente está falando aqui no material, recuperação, memória perdida mais reengenharia. Olha lá o que vai acontecer. Você vai ter uma implantação maravilhosa do teu sistema de qualidade. Implantou, você vai ter um quadro de performance extremamente maravilhoso. Olha o up que você dá. Agora aqui a tendência é, você basicamente em alguns momentos vai estar estagnado, que você você tem melhorias sempre contínuas, mas tem hora que você implanta uma melhoria e mede ela. Na medição você está vendo se está legal e você vai ver o que? A melhora dela. Aqui eu estou mostrando obviamente um quadro, um gráfico de bastante otimista, né? Onde você está vendo simplesmente análise de melhoria e aumento de performance, melhoria, performance, tal. Pode acontecer que alguma coisa que você queira e você eventualmente implantou não funciona. Aí tua performance dá uma caída. Mas isso daí é mais rápido. Por quê? Porque você tem um sistema. E quando você tem um sistema, você sistematiza todo o teu processo, seja de erro ou de acerto, e o erro pode ser sempre melhorado, aliás, o acerto pode ser sempre melhorado, e o erro tem que ser identificado e, obviamente, reparado, tá bom? Então, depois que você tem esse processo, então aqui tem o nosso material, não vou colocar ele inteiro assim para não ficar cansativo, mas basicamente, voltando aqui para mim, eu tenho aí uma diretoria, eu tenho aí nós mesmos como profissionais do processo de qualidade, em que, em primeiro momento, a gente precisa definir que política eu quero seguir de qualidade, tá? Então, nas normativas de qualidade, a gente tem isso de forma bastante clara, tá? Para que você está querendo que teu sistema, que teu laboratório, que tua clínica, que seu empreendimento tenha qualidade? Que objetivos e metas? Porque não adianta você criar a qualidade só porque é bonito, porque é legal, porque todo mundo fala. Não, não é assim que funciona. Se você não definir qual é a meta e qual é o objetivo que você tem para poder
trilhar esse caminho, não adianta nada. Eu sempre comento com vocês em sala, comento aqui mais uma vez. Quem não mede, não gerencia. Então, se você não tem meta e processo de gerenciamento, você não sabe. Tem gente que até fala, quando você não conhece o caminho, qualquer caminho serve. Então, não é o caso aqui nosso para implantação de sistemas da qualidade. A gestão tem que estar implementada pelo planejamento da qualidade. Sempre é muito importante, é uma área de atuação nossa da biomedicina, que é a consultoria na área de qualidade, em que você utiliza seus conhecimentos como biomédico para auxiliar laboratórios, clínicas, etc., a implantarem as suas políticas. O controle de qualidade precisa existir, obviamente, seja o controle interno e o externo de qualidade, como a gente viu na nossa aula presencial ainda na semana passada. A garantia da qualidade, ou seja, não adianta você simplesmente só implantar, você tem que mantê-la. Tá? Então essa garantia, essa manutenção da qualidade avalia sempre de forma periódica e auditada. Existe inclusive, a ISO faz muito isso, tá? As normas da série ISO 9, 14, etc. Ela sempre preconiza da formação do auditor interno da qualidade. Por quê? Porque você precisa fazer com que teu princípio e teu preceito de processo de qualidade seja sempre contínuo. Senão, você implanta a qualidade, dá aquela melhorada e simplesmente depois cai no esquecimento. É o que vai acontecer, infelizmente, eu tenho que dizer isso para vocês. É o que vai acontecer agora com esse fato que nós estamos passando aí de coronavírus e tal. É óbvio que a gente está tomando muitas e muitas precauções, sobretudo na parte preventiva e microbiológica, né? Álcool em gel, sabonete e tudo mais. Isso vai dar uma reflexão, depois vocês vão ver, em relação a várias outras doenças infecto-parasitárias. Mas o que vai acabar acontecendo? Quando essa pandemia estiver numa fase de diminuição e ela vai acabar, né, a gente sabe que isso vai acontecer, o que acontece? Você acha mesmo que vai estar toda essa neura, essa loucura do pessoal com álcool em gel, lavando mão, etc? Não vai. Sabe por quê? Porque não se torna um processo contínuo, infelizmente. Porque se continuasse, nós poderíamos erradicar muitas doenças infecto-parasitárias que nós temos aí no nosso Brasil. Agora, no ponto de vista de qualidade, é a mesma coisa. Se você não pratica a qualidade, se você não cria o hábito de qualidade, de fazer com qualidade, de registrar todos esses erros, de pegar a auditoria e levar tudo isso a sério, ela funciona até a auditoria. Depois da auditoria, volta-se ao normal e todo mundo esquece da forma correta que deveria estar sendo feito. Tá? E a melhoria, como eu disse aí, o item 5 aí que eu coloquei no material para vocês, é a melhoria contínua. Tá? Sempre pode melhorar um pouco mais, basta a gente estudar, analisar e trazer esses relatórios e aplicar. Em todas as nossas áreas de atuação biomédica, a gente sempre pode continuamente melhorar. Além disso, nós falamos aí também para vocês alguns processos em que a melhoria contínua é extremamente importante. Como é que ela funciona? Né? Então você vai ter essa possibilidade, mais uma vez aí, mostrando para vocês o que a gente tem em relação ao processo. Eu tenho o que? As padronizações. Tá? Então o teu processo, ele sempre tem que estar padronizado, verificado. Sempre se tiver alguma não conformidade, ela precisa ser avaliada. Quais causas podem ter provocado essa não conformidade, que ação corretiva você implantou e principalmente você corrigiu, registrou e criou uma prevenção também. Tá? Então você tem que ter atuação preventiva, porque não adianta nada você falar assim, não, toda vez que erra eu já sei como é que eu procedo, porque eu tenho uma relatório de não conformidade. Não, você tem que, depois da tua não conformidade, fazer uma ação preventiva para que esse erro não ocorra de novo, senão você está perdendo dinheiro. E rever esses processos, cria-se a melhoria contínua, e está aqui a seta mostrando para nós que melhora sempre. Tá? Então, melhoria contínua sempre dentro desses processos. O que mais? Nós temos ainda algumas análises, isso daqui é extremamente importante dentro da nossa análise biomédica. As 3 fases dos erros em que a gente pode ter em relação à implantação da qualidade. Quem são eles? Em 60% a 70% das vezes, principalmente na parte laboratorial, nossos erros são pré-analíticos, ou seja, antes da prestação de serviço. Tá? Pode ser por pedido, por preparo do nosso paciente de alguma maneira, ou a forma que a gente obtém a amostra, no caso laboratorial.
Nós temos os erros analíticos que variam em torno de 20% a 30%, que é a sua análise, falta de capacitação de pessoal ou qualquer erro inerente à análise em si, e mais ou menos 10% que é o pós-analítico. Isso é mais raro, que é o quê? É você plotar um resultado errado, ou você criar ou fazer um diagnóstico errado. É mais raro porque depende exclusivamente de capacitação, mas pode acontecer em 10% dos casos. E qual que tá aqui para a gente entender um pouco mais, qual que seria basicamente grandes ações preventivas para que você evite esse problema, esse erro que você pode ter nessas fases. Principalmente, nós vamos ter aqui alguns processos nas fases, né, pós-analítica, pré-analítica, etc. Basicamente vão estar pautadas em quê? Capacitação, educação profissional. Não adianta, gente, vocês têm que colocar isso na cabeça de vocês que já são profissionais, futuros profissionais aí da biomedicina, que educação não se aprende de uma vez e de uma vez e em uma vez só. A capacitação tem que ser contínua, tá? A periodicidade você que avalia, se é mensal, semanal, semestral, trimestral, não sei. Mas você tem que manter o teu colaborador sempre em uma ação ativa de melhoria. Ele tem sempre que estar respirando esse processo de educação continuada, porque senão esquece. A grande verdade é essa. Enquanto você não coloca isso pautado no teu hábito, ou seja, é habituado no teu processo de prestação de serviço fazer com qualidade, a coisa não vai durar. Vai fazer de qualquer maneira, vai fazer do jeito que quer, e é por isso que eventualmente não funciona. Igual autoescola, por exemplo. Quem aprende a dirigir na autoescola, a tendência é que, como você aprende certinho a forma certa de dirigir, você já aprende e continuamente você vai executar da forma certa. Essa é a ideia, né? Agora, aqueles que já sabem dirigir vai para a autoescola, o que acontece? O instrutor tem que passar um grande tempo antes das aulas para tirar essas manias que você tem, de ficar com a mão no câmbio, de ficar com o pé na embreagem e por aí vai. E aí o que acontece? Você, depois de muito tempo treinando, acaba sabendo fazer do jeito certo. Aí faz o exame de direção. Passou no exame, o que acontece? Você faz ainda certinho, bonitinho, igual o instrutor mandou? Não faz. Você volta tudo como era, né? Mão no câmbio, pé na embreagem e por aí vai. Até mesmo aqueles que aprenderam na autoescola depois de um certo tempo, como não dão continuidade à educação, acabam fazendo pela tal da mania. E isso não pode funcionar, principalmente em prestação de serviço, principalmente em qualidade. O processo de continuidade da educação tem que ser, como eu acabei de dizer, contínuo. O que mais que nós temos em relação ao processo aí? Nós temos alguns mecanismos, tá? Vou colocar aqui um material de apoio para vocês sobre os mecanismos, sobre as formas e critérios que a gente tem para o devido acompanhamento de amostras, o devido acompanhamento de prestações de serviço, tá? E o teu processo precisa funcionar da seguinte forma: como é que você consegue fazer com que todos os seus colaboradores sempre tenham uma melhoria contínua nesse processo? É muito simples, você precisa criar um manual dessa qualidade. E esse manual não é aquele que você vai mandar encadernar ou vai deixar ele digital e toda vez que o teu colaborador precisa ser treinado ou um novo colaborador entra na sua empresa, você pega esse manual, joga em cima da mesa e fala: toma, estuda. Não é assim que funciona. Você precisa criar o manual que vai ter desde a introdução, da descrição do teu empreendimento, da política de qualidade do teu empreendimento e por que é tão importante você segui-la, da sua política de treinamento, a garantia, controle, como é que você documenta tudo isso. Hoje em dia, antigamente tinha tudo numa pasta, aquela pasta com plástico e tal. Hoje em dia você não tem isso mais. Você tem o quê? Um local na nuvem, no teu servidor, não sei, onde você coloca todo o teu processo de qualidade para que haja uma pesquisa. O colaborador tem que saber onde ele pode pesquisar caso ele precise entrar em contato com essas informações. Como você faz o seu registro e arquivamento, às vezes você cria uma não conformidade, quem tratou, quem que foi, tem que dar nome aos bois, tá? Como é que é o registro das acomodações, se você está respeitando toda a documentação, de equipamento, a gente viu inclusive isso daí, então o equipamento está em dia, a manutenção está legal, os procedimentos operacionais padrão está legal, os POPs estão ok, a segurança de dados, você está pondo isso no servidor, não tem perigo de perder esses arquivos. Como é que você valida isso?
você que é o dono do laboratório, enfim, tem todo o processo de auditoria e tal, tá tudo aqui para vocês entenderem bastante e lerem. Eu gostaria muito que vocês lessem, né? Isso que a gente está falando aqui vai dar uma ajuda para vocês, principalmente que essa aula fica salva para vocês depois poderem consultar. E como é que você dá o entendimento, como é que você cria um mapa mental. Isso aqui está no nosso slide número 10, está o manual da qualidade. É muito importante depois de vocês entenderem, tirar dúvida aqui comigo depois e montar um mapa mental disso daqui. O que mais nós temos? O controle de qualidade em si, né? O controle propriamente dito, que é o que faz o monitoramento e elimina essas causas desses desempenhos insatisfatórios. Tem aqui vários exemplos para vocês, tá? Em relação à manutenção preventiva, vimos isso já na aula retrasada, se eu não estiver enganado. Padronização de procedimento, conscientização e educação continuada do pessoal, tá? Põe isso daí sempre, né, na nossa melhoria contínua, no nosso mapa mental, ok? Na formação da equipe, também tem uma série de processos importantes sobre trabalhar e treinar bem o teu colaborador, as ferramentas e formas de trabalho em equipe, tá? Porque a biomedicina é essencial que isso aconteça, o treinamento e aprimoramento desse pessoal em geral, como é que você faz isso? Essa ferramenta é uma delas, olha que beleza que a gente pode usar, né? Depois você pode criar vídeos ou criar processos online ou mesmo presenciais com seus colaboradores para que isso fique fixo. Tá? O processo aqui que a gente está fazendo agora, por exemplo, que vai ficar lá no canal e etc., é um exemplo bacana que depois você pode usar para qualidade. Criar vídeos, tá? Criar vídeos para o teu empreendimento sobre o POP, sobre essas importâncias, só que focado. O que eu estou falando aqui para vocês é de forma geral. Dependendo do teu empreendimento, o que você vai fazer? Você trabalha com estética, trabalha com hemato, trabalha no laboratório? Não sei, onde você estiver como biomédico. Você pode criar, como gerente do processo, como proprietário do processo, do empreendimento, criar vídeos explicativos sobre cada área. Porque qualquer dúvida que o colaborador tem, ele tem acesso à documentação, ele entende como é que faz uma não conformidade. Não tira o treinamento, que é importante, você tem que fazer. Isso aqui vai funcionar só como um processo anexo para o teu colaborador. Tá? Então a gente utilizar essa visão futurista, essa visão tecnológica, só assim a gente vai conseguir implantar bem o nosso sistema bem implantado e bem sistematizado de qualidade. Beleza?